Amém, gente? Olha só, não quero mais demorar, quero chamar aqui, cadê o homem de Deus? Ele é assim, gente, o que eu tenho de parada, ele tem disso aqui, ó. Ó, não estava nem aqui, onde é que estava ele? Vem cá, o pastor Cabeto. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida do homem de Deus. Glória a Deus. Gente, esse aqui é o presentão que foi deixado para nós nessa noite. Homem de Deus, ok? Ele é casado com a Rafa, que está aqui também, esposa dele. Quem conhece o reverendo Munguba, pastor Isabelle? São queridos, né? Ela é filha dele, portanto, ele é genro do reverendo Munguba e da pastora Isabelle. E é um homem de Deus. Eu vou dar liberdade para que você se apresente, fale um pouquinho do que Deus faz através de você, dos seus projetos. Mas assim, gente, realmente abra o seu coração, porque Deus vai usar esse homem. Hoje uma das coisas que eu ensinei pela manhã é que os homens de Deus carregam unção. Tem unção aqui. Só que a unção não é ele que decide dar, é você que chama para si, é você que suga. Então assim, ó, ative a demanda para pegar da unção desse homem, uma graça de Deus que está sobre ele. Amém? Estenda as suas mãos para cá, vamos orar. Pai querido, aqui está o teu filho, teu servo, e nós queremos, Pai, que ele flua debaixo da tua vontade, respaldado pelo Senhor. Que a graça que esteve sobre os apóstolos esteja também sobre ele. Nós te entregamos autoridade nessa noite para que você flua nesse lugar de forma legítima. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos aqui estão felizes? Digam amém. Eu estava ali combinando, pegando o pessoal da banda aqui um pouquinho de surpresa. A gente vai fazer uma bagunça santa aqui, amém? Já fiquei sabendo que hoje pode ser vigília. Foi, pastor Dan? Deixa eu pedir algo a você encarecidamente. Será que você podia ficar em pé? Rapidão. Olha para quem está do teu lado. Vocês ainda têm fome de Jesus aí? Não. Você ainda tem sede de Jesus aí? Então olha para quem está do teu lado e diz assim: a gente vai adorar. Diz assim: a gente vai adorar. Um minuto. Então, com muito carinho, a gente vai fazer algo que a gente faz lá no Atos. Você vai colocar a mão no ombro do irmão que está do seu lado. Você vai fechar os corredores. Eu já repreendo em nome de Jesus todo CC, toda suvaqueira agora. Está repreendido em nome de Jesus. Pode fechar os corredores que der. Você vai dizer assim, coloca bem a mão no ombro aí. Se não der para fechar, não tem problema não. Olha de novo pro irmão que está ao teu lado e diz assim: a gente vai adorar. Não, fala com cara de pentecostal. Tem crente pentecostal aqui. Então, eu quero ver. Segura aí no bumbo. Será que você pode começar a tirar o seu pé do chão? Ei. Segura. Não. Peraí. Olha para quem está do outro lado e diga assim: para aquecimento foi até bom. Diga assim: mas a gente vai adorar de verdade. Bota a mão no ombro de novo. Tira o pé do chão, meu irmão, pelo amor de Deus, que a gente veio para se alegrar em Jesus. Segura o bumbo. Ei. E canta com a gente assim. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. E as palmas! Então sai da frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando
Eu sei que pode ser melhor. Disseram que na família do reino tem gente avivada, irmão. Vamos! Será que você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Será que você pode fazer barulho de verdade aonde você está, irmão? Agora você pode sentar no seu lugar. Sabe, irmão, às vezes tem gente feliz aí. Sabe, irmão, às vezes pra gente acessar, pode vir comigo, viu? Vocês, obrigado, pode sentar, já eu subo vocês. Vou segurar só você aí comigo, viu? Às vezes, para acessarmos aquilo que nós nunca acessamos, nós precisamos fazer o que nós nunca fizemos. Sabe por quê? Em algumas ocasiões eu gosto de a gente começar a ministrar dessa forma, porque talvez você nunca se desprendeu dessa forma que você se desprendeu. E existe uma oportunidade e uma liberalidade em Deus para que a gente possa fluir em alegria essa noite, amém? Eu creio de verdade que Deus, Ele está liberando algo muito especial para nós hoje. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. A partir do versículo 6. Tem crente pentecostal mesmo aí hoje? Quero ver, hein? Você vem junto comigo, hein? 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 6. Quem achou diz o quê? Amém. Quem achou diz achei. Quem não achou diz espera aí. Estou operando. Olha lá, a rocha. 1 Samuel 16, 6. Achou? Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Olha para quem está do teu lado e diga assim: não olhe para a aparência. Nem para a sua altura. Glória a Deus que ele não olha para a altura. Aleluia. E Deus continua falando: porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, Ele vê o... Verso 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Verso 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. Diga comigo assim: 7. Fala mais forte, diga 7. Diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois nós não nos assentaremos
Fecha teus olhos aí, só mais 10 segundos aonde você está. Se você não se concentrou ainda, se você ainda não entendeu o que Jesus te trouxe aqui para ministrar, esse é o momento de você se concentrar naquilo que Deus quer falar com você. Silenciar um pouco o que está lá fora, se concentrar no que o céu quer ministrar ao seu coração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa alegria. Nós te agradecemos pela tua doce presença nesse lugar, meu amigo Espírito Santo. Pai, nós queremos tirar toda e qualquer expectativa aqui, Senhor, da plataforma, do altar, do homem, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, toda expectativa seja voltada a você, Jesus. A Jesus, que o nome ele vá ao pó, Jesus. Que o homem ele vá ao pó e que só você cresça essa noite, Pai. Deus, traz uma palavra, Senhor, assertiva ao nosso coração, Deus. Traz uma palavra, Senhor, totalmente direta, Senhor. Sabe, no mais íntimo do nosso ser, na divisa entre a alma e o espírito, Deus. Que como uma faca de 2 gumes, essa palavra ela penetre, Deus, o mais profundo do nosso coração. Deus, que eu possa ser apenas um canal desobstruído aqui nesse lugar, Jesus. Um bom cooperador de tudo que você já tem feito, Pai. Fala conosco hoje. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Diga amém. Queria honrar a vida do apóstolo Medina, da pastora Sara, pastor Dan, pastora Isa, Erlinha, Tuto, toda essa equipe que tem servido com tanto amor. Desde que a gente chegou aqui, a gente só foi abraçado e amado, irmão. E eu queria que você desse uma salva de palmas bem forte para todo mundo que está trabalhando, galera da técnica, os meninos que estão servindo aqui. Aplaude mais forte esse time. A gente está muito feliz, muito honrado de estar aqui. Trago um abraço do meu sogro, da minha sogra. Como a gente diz lá, um cheiro. Manda um cheiro lá pro pessoal. Para quem não nos conhece, quem já ouviu aqui falar do Atos? Atos 2, levanta a mão. 5 pessoas, glória a Deus. Uma galera já ouviu falar. Tinha lá de João Pessoa, eu me chamo Carlos Alberto, mais conhecido como Cabeto. Sou lá de João Pessoa, Paraíba. Carreguei essa cearense lá para morar comigo. Tirei lá do Mugumbão, como a gente chama, do pastor Munguba Júnior. E ao longo desses anos, Deus tem feito algo muito incrível lá. A gente lidera um grupo de jovens, mas que tem se tornado muito mais do que um grupo de jovens. É um movimento para-eclesiástico, interdenominacional, chamado Atos 2. Eu pastoreio junto com meu pai também na igreja Amen Church. E o Atos, ele já existe há cerca de 14 anos, a igreja da mesma proporção. E a gente tem vivido dias de verdadeiro avivamento lá na Paraíba. Coisa de você ver milhares e milhares de pessoas se derramando a Jesus. Eu creio que Deus ele tem movido o Brasil e Ele tem levantado pessoas com um coração que tem entendido aonde precisam estar e aonde devem permanecer, para que através desses corações o Senhor ele vá ativando mais pessoas e despertando mais corações. Eu creio de verdade que nós estamos às portas de vivermos um dos maiores avivamentos em que a terra já viu, irmão. E eu creio que tanto Atos, como João Pessoa, como Balneário, como a família do Reino, nós fazemos parte do plano de Deus nessa terra, amém? Ao longo dessas reuniões, eu estava falando com os pastores, eu não sou muito dos números nesse sentido, porque eu creio que eu não estou aqui para falar sobre o que ele fez, eu estou aqui para falar sobre quem ele é. Mas ao longo desses anos, cerca de umas 70 mil pessoas já aceitaram Jesus nas nossas reuniões. Agora no verão, nós fizemos um evento lá para 15 mil pessoas por dia. Foram 4 dias ao todo. Eu errei, eu disse que era 5, foram 4, porque eu contei com o final do ano, que a gente faz também o revival. A gente começa no final do ano, a gente faz um grande,
Depois a gente emenda o verão todinho num grande. E cerca de quase 5 mil pessoas aceitaram Jesus. Só em janeiro, irmão. Era 15 mil pessoas por dia. Deus está fazendo algo. Deus está movendo a terra. Deus está querendo usar os seus. Mas como eu falei, eu não estou aqui essa noite para falar sobre os números ou contar esse testemunho para quem estava na turma. Cadê? Tem a galera aí que estava na exorgia? Quem estava na turma viu hoje, escutou um pouquinho do testemunho do Atos. Você que não estava, se matricule lá que depois os pastores chamam a gente de novo, a gente conta de novo. Mas eu queria partilhar uma porção. Quando os pastores falaram conosco para que estivéssemos aqui, trazendo a mensagem hoje, eu fiquei muito lisonjeado e muito honrado de podermos crescer um pouco em Jesus, amém? Então, hoje a gente não está aqui para escutar uma pessoa falando e só aprender, nós estamos aqui para crescermos juntos em Jesus, amém? O título da ministração de hoje é o seguinte: o menor da casa do meu pai, escolhido para marcar a história. Será que você pode repetir comigo? Diga assim: o menor. Fala com força, diga o menor. Diga da casa. Diga do meu pai. Diga escolhido. Fala com força, escolhido. Diga para marcar a história. Diga assim: sou eu. Fala com força, diga assim: sou eu. Diga: Jesus está falando de mim. Quem crê nisso? Amém. Como eu falei, os pentecostais podem vir comigo, viu? E os que não são também. Você acabou de ler um texto comigo, que ele conta sobre um processo de transição em Israel. Talvez você já deva ter visto esse texto várias e várias vezes na sua vida. Talvez você já deva ter escutado inúmeras pregações sobre esse contexto. Mas eu queria poder acrescentar um pouco mais na sua vida e que pudéssemos mergulhar um pouco mais da palavra. Aqui acabava de transicionar um período em Israel. Israel tinha passado um período de transição muito grande. Israel tinha passado do período dos juízes para entrar no período dos reis. O último juiz, Samuel, que se levanta, ele não consegue dar continuidade ao seu legado. Os seus filhos não conseguem absorver o seu chamado, não conseguem absorver esse legado. E então o povo de Israel, ele começa a clamar por um rei. Nós queremos um rei. Nós queremos um rei. E então, como você bem conhece, quem assistiu aqui ou quem estava assistindo, eu acho que é a Casa de Davi, né? A Casa de Davi, a série que saiu. Beleza. Você vai ter uma noção um pouquinho melhor disso. Você vai ver só que tem alguns erros lá, mas tudo bem. Segundo a minha esposa, ela disse que é muito chato assistir essas coisas assim comigo, porque eu fico, isso aí não tem na Bíblia não. Isso aqui não tem na Bíblia não. Já começa que o Davi de lá, meu irmão, você acabou de ler aqui, o Davi aqui é bonito, ruivo, o Davi de lá, ele não era ruivo e ele era horrível, irmão. Eu falei, pelo amor de Deus, já começou mentindo de cara, não dá. Mas, nesse contexto, você vê que o povo começou a clamar por um rei, e então surgiu o rei, diga comigo assim, Saul. Beleza, não fiquem com medo não. Surgiu o rei Saul, e Saul aqui, ele é o que eu diria do fruto das escolhas humanas. A Bíblia diz que Saul era aquele cara que você olhava para ele e fazia, rapaz, ele é um rei, o cara era forte, ele era bonito, destemido, Saul era rei. Você olhava para ele e falava, esse cara é rei. E muitas vezes, o fruto das escolhas humanas, eles são assim. Nós contemplamos, olhamos e dizemos, isso aqui vai dar certo. Isso aqui é bom. Não, isso aqui não tem como dar errado. Porque nós somos muito atraídos por aquilo que nós olhamos. Mas como você bem sabe, chegou um tempo em que o rei Saul, versão Cabeto atualizada, ele vacilou, deu problema. O Senhor, ele vinha trazendo uma sucessão de mandamentos para Saul, e de repente Deus ele chega para Saul através de Samuel e ele diz assim, ó, seguinte, você vai enfrentar agora os amalequitas, você vai acabar com tudo, Saul, com tudo. Você vai matar menino, mulher, cabrito, boi, tudo o que tiver você vai acabar. Não deixe nada. E às vezes quando a gente fala sobre esse texto,
Algumas pessoas, elas podem pensar, mas que Deus tirano, Cabeto. Que Deus sanguinário. Mandou matar todo mundo. Que doideira é essa? Só que a gente precisa entender um contexto. Israel, quando ela se levanta, Israel se levanta como um discipulador das nações e uma manifestação da justiça de Deus para as nações. Israel era aquela responsável de fazer com que as nações conhecessem a Deus e também fazer com que a justiça de Deus se manifestasse na terra. Quando você vai estudar, você vai ver que os amalequitas, eles eram um povo extremamente cruel, sacrificavam as suas crianças aos deuses. Os amalequitas, existe um estudo que diz que foi com eles que começou o empalamento. Quem sabe o que é empalamento aqui? O empalamento, para quem não sabe, é você pegar uma superfície, uma madeira, alguma coisa perfurante, você coloca lá e transpassar a pessoa de baixo para cima. Pum. Uma morte horrível. E a Bíblia diz que chegou a medida dos amalequitas perante Deus. Deu o tempo. E então Deus, ele levanta Israel como um discipulador das nações. Acompanhe comigo que eu não comecei a pregar ainda não. E ele decide acabar com o tempo dos amalequitas, porque Deus, o Senhor, ele fazia com que Israel viesse para exterminar, para que aquele tipo de deturpação que se levantava na terra, ele fosse exterminado. Então por isso que Deus, ele diz assim, não deixa nada, não deixa menino, não deixa boi, não deixa nada. A justiça de Deus estava se manifestando para que se imperasse a manifestação da glória de Deus sobre a discipulação na terra. E os amalequitas estavam crescendo. Você consegue entender isso comigo, sim ou não? Então não é que Deus era um Deus tirano, pelo contrário, Deus era um Deus cuidadoso. Deus tinha dado a oportunidade para os amalequitas e os amalequitas estavam vacilando já fazia muito tempo. Então Deus, ele chegou e falou, acabou, vai lá Saul, faz isso. E a história conta que Saul, ele teve uma ideia, ele decidiu dar uma de Deus. E ele preservou Agag, o rei dos amalequitas, colocou lá para servir de palhaçada no reinado, lá dentro do templo. E depois, ele ainda preservou alguns bois e algumas coisas. Quando Samuel, ele chega no arraial, e ele escuta aquela festa, aquela bagunça, ele começa a escutar o barulho dos bois, ele entra. Ele vê Agag vivo, ele olha para Saul, e ele fala, o que você fez, Saul? O que você fez, Saul? Versão Cabeto atualizada agora. Você está maluco, meu irmão? Está pirando? Que doideira é essa, Saul? Meu irmão, como é que você não faz o que Deus manda? Deus disse para destruir tudo, Deus disse para acabar com tudo. Como é que você preserva? E aí Saul faz o que eu e você muitas vezes fazemos. A gente é bom em querer dar desculpas. Não, Samuel. Eu preservei isso aqui, mas eu vou sacrificar a Deus. Aí surge a célebre frase que Samuel falou para Saul, que diz, é melhor obedecer do que? Você pode repetir isso com mais força? Diga assim, é melhor. Diga, obedecer do que sacrificar. E então Samuel traz a sentença, meu irmão, você vacilou, deu águia aí para você, deu ruim, acabou, seu reinado acabou agora. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante o Espírito de Deus se ausentou de Saul. E ali Deus, ele decide, eu vou escolher o meu rei para mim. Samuel ainda tentou negociar, Samuel ainda tentou, barganhar com Deus, e Deus disse, por que você está chorando, Samuel? Por que você está chorando por conta de Saul? Eu já escolhi um rei para mim. E então aqui a transição que eu falei no começo, e eu começo a pregar agora, é o momento em que Deus, ele decide escolher. E Deus, ele escolhe. Se em primeira instância o rei Saul é o fruto das escolhas humanas, aquilo que eu e você escolhemos pelo que nós olhamos, agora Deus, ele vai ensinar o homem o que é uma verdadeira escolha do coração de Deus. Porque Deus não vê como o homem, Deus vê o coração. E aqui Deus está começando a falar já com alguns. Talvez as decisões em que você tomou te levaram ao lugar onde você está, por conta que você está simplesmente sendo levado pelas escolhas humanas, por aquilo que você olha. Tem um ditado que diz assim, que nem tudo que reluz é
ouro. Você tem que começar a aprender, a entender como funciona a lógica de Deus, irmão. E lógico que muitas vezes a lógica de Deus ela é ilógica para nós. Mas nesse sentido, Deus ele não está preocupado com o que você vê. Ele está preocupado de como está o seu coração. Foi assim com tantos homens e mulheres da Bíblia. Mas eu não vou adentrar nisso hoje. Isso aqui eu vou segurar. Aí se você quiser, você vem sábado que eu vou pregar sobre isso. Beleza? Eu vou continuar. E então Deus ele escolhe Davi. E quem era Davi, Capeto? O menor da casa do seu pai. Aquele que foi escolhido para marcar a história. Começa agora a pregar. Você está comigo ainda? Amém. Pô, Samuel, eu não vejo como um homem vê. Samuel, eu vejo o coração. As escolhas humanas, elas são engraçadas, irmão. Porque a gente tenta trazer sempre representatividade de uma forma palpável para como Deus escolhe. E olha como é engraçado. A Bíblia deixa claro 3 nomes específicos de filhos que foram colocados à primeira vista de Samuel, para que Samuel examinasse se seria o próximo rei. Só que você falou comigo, antes, ao todo foram 7 filhos, sim ou não? Sim. 7 filhos que passaram dia de Samuel naquele momento, naquele primeiro instante. Só que Deus ele deixou ser registrado 3. A gente poderia falar dos outros. E por que 3, Cabeto? Eu creio que a Bíblia, ela não traz nada de forma aleatória, amém? E aí eu queria refletir um pouco de como são nossas escolhas. O primeiro filho, a Bíblia diz que é Eliabe. Eliabe, no original, significa meu Deus é pai. Eliabe era como se aquela expressão do olhar para ele expressasse a paternidade de Deus para aquela casa e para os que olhavam ele. Eliabe era forte, Eliabe era guerreiro. Muitas vezes eu e você achamos que a paternidade de Deus ela é somente representada pela força, pela manifestação de Deus, de que um Deus que ele precisa mostrar que ele pode, todo o tempo ele precisa mostrar que ele faz, todo o tempo. Então a gente olha e com os nossos olhos a gente contempla uma paternidade que para os homens parece incorreta, mas que para Deus ele está dizendo, não é esse tipo de paternidade que eu quero expressar sobre você. Deus ele é um Deus zeloso, Deus ele é um Deus cuidadoso, Deus ele é um Deus poderoso. A gente estudou sobre isso hoje de manhã. Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Nissi. Mas naquele instante ali, os homens, eles estavam querendo trazer, através de Samuel, mais uma vez, a concepção de uma paternidade de Deus terrena. Aí Deus falou, não é esse não. Ah, então peraí, deve ser o segundo na linhagem. Manda passar o segundo. Abinadab. Abinadab significa pai da generosidade. Ah, o rei, ele vai expressar a generosidade de Deus. Eu fico pensando, para um rapaz ter o nome de pai da generosidade, você devia olhar para ele e falar, esse cara aí é generoso. Sim ou não? Sim. Porque o nome correlacionava muito quem a pessoa era naquela época. Aí Deus fala, não, está tudo errado. Não é esse tipo de generosidade humana que vocês estão pensando. Sabe por quê, irmão? Porque a generosidade humana ainda é muito mesquinha perante quem Deus é. A gente, na maioria das vezes, a gente quer entregar as sobras para Deus. A sobra do nosso tempo, a sobra do nosso trabalho, a sobra do nosso serviço, a sobra da nossa alegria, a sobra da nossa oração. E isso não é generosidade não, irmão. Isso é migalha. Deus fala, não. Não é esse símbolo de generosidade que eu trabalho. Não é. Porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo a generosidade de Deus, a paternidade de Deus, ela vai muito mais profunda no nosso coração. E nós precisamos mergulhar dentro do coração de Deus para começarmos a compreender isso. Aí ele olha para Samuel e fala, Samuel, não é esse não. Vem o terceiro. Samá, em algumas versões está dizendo Simeia, que significa, ele tem ouvido a minha oração. Simeia, ele simboliza
o entendimento do homem de como a terra toca o céu. De como o homem ora e Deus escuta. E Deus olha e fala, não é desse jeito não. A gente estudou hoje de manhã também aqui, através da vida do pastor Dan, sobre fé, sobre unção. Às vezes a gente olha e a gente pensa que o Senhor, Ele está olhando, está me escutando. E Cabeto, todo dia de manhã, antes de sair, eu oro. Eu olho para o Senhor e falo, Senhor, Tu sabes, Pai, cuida de mim. Amém. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas, eu falo, e aí, como é que está a tua oração? Ele falou, massa demais com Deus, Cabeto. Eu falo, ele fala, ó, eu oro quando eu vou sair no carro, eu oro na hora do almoço, e na hora de dormir eu fico meio com sono, mas eu oro, e vou dormindo. Eu falo, e como é que tu tem orado? Jesus sabe. E a gente vai mergulhar um pouco mais profundo na oração. Mas eu quero que você frise aqui que a escolha do reinado, daquele que iria marcar a história, daquele que era o menor da casa do seu pai, mas que Deus tinha escolhido um rei para si, não era o símbolo de uma paternidade terrena de Deus, não era o símbolo de uma generosidade terrena de Deus, nem era um símbolo de como o homem podia tocar a terra, porque o homem achava que podia tocar a terra, mas agora era Deus decidindo tocar a terra. O céu queria tocar a terra, não a terra o céu. Deus disse, eu vou ensinar vocês. E a Bíblia diz que se passam quantos filhos? Me ajuda a pregar. Quantos? 7. Quantos? 7. Para os mais místicos podiam dizer, não, o 7º vai ser o escolhido, porque não é possível. O 7º, pastor Dan, tem que ser ele, porque 7 é perfeição. E a Bíblia diz que não foi. Foi o 8º, o filho da improbabilidade. Não foi o símbolo da perfeição, foi o símbolo da improbabilidade. Deus, Ele tem despertado os seus improváveis. Davi era o improvável, irmão. Davi era o menor da casa do seu pai, aquele menininho lá que estava esquecido, guardando as ovelhas. E eu não quero entrar nas conjecturas teológicas sobre isso, sobre quem era Davi, a sua mãe, enfim. Eu quero que você entenda que não foi o filho da perfeição, não foi a paternidade terrena de Deus, não foi a generosidade terrena de Deus, não foi a representação do homem, de como o homem poderia tocar a terra através da terra, não. Foi o filho da improbabilidade. Eu e você, meu irmão, nós somos os improváveis de Deus, que Deus está levantando nessa terra para reinar junto com Ele. Se for aplaudir Jesus, aplaude de verdade. Quem foi o escolhido? Fala mais forte comigo, bem forte. Quem foi que Ele escolheu? Quem foi que Ele escolheu? Diga assim, Davi. Você. Sabe por que você é o Davi de Deus? Sabe o que significa o nome Davi? O amado. O amado. Era o amor de Deus agora tocando Israel, era o amor de Deus agora tocando a terra, era o amor de Deus agora governando e mostrando para os homens que não era um fruto de um coração humano, mas era um fruto de um coração de um Deus amoroso, que nunca esqueceu da humanidade, nem vai esquecer, que nunca deixou a humanidade ao léu, mas continua governando ela. Eu e você. O amado, o menor da casa do seu pai, o filho da improbabilidade. Eu e você, somos eu e você, os escolhidos de Deus, com as imperfeições que nós temos, com as falhas que nós temos, mas quando o nosso coração está alinhado com o coração dele, irmão, nós entramos no processo. E para quem gosta de anotar, eu quero que você anote o ponto número 1. Coloca aí. Todo gigante revela quem nós somos. Não é porque Davi era o amado, o ungido,
que ele não precisaria entrar no processo. A Bíblia diz que naquele instante, Davi ele foi ungido, e quando ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Davi ali foi ungido o rei, mas Davi era o rei, irmão, sim ou não? Não. Davi, ele tinha sido ungido rei, e ele estava no processo para assumir o reinado. Sabe por quê, meu irmão? Porque todo propósito, ele passa por não tem como fugir. Quem não vive processo, não vive propósito. Não tem como você correr para você, meu irmão, que sabe que Deus escolheu você, que sabe que Jesus ama você, e está correndo do processo. Eu quero dizer uma má notícia para você. Se você fugiu do processo, você não vai viver o propósito. Olha para quem está do teu lado aí, com muito carinho, e diz assim: chupa essa manga, irmão. Você está entendendo o que Jesus está falando com você? Ele tinha que passar pelo processo, e ele passou por um processo árduo, meu irmão, e foi passando, e você sabe a história. Eu não quero entrar nessa história, eu quero pular um pouco a história de Davi. Davi, ele foi chamado para participar ali do palácio, porque Saul começou a ser atormentado por um espírito maligno. Você conhece esse contexto, e Davi tocava lá no palácio, mas a Bíblia fala que quando Davi tocava no palácio, depois ele parava e ia cuidar das ovelhas do pai. Voltava, tocava no palácio, ia cuidar das ovelhas do pai. Irmão, estar no palácio e ver as coisas que acontecem lá, não quer dizer que eu cheguei ao final do processo. Quer dizer que eu estou tendo a oportunidade de aprender para não errar os mesmos erros que eu estou vendo. Deus ainda foi bom com Davi, disse: eu vou te plantar lá, Davi, só para tu observar e você ver o que não é para você fazer. Só que tem gente que quando chega no palácio como um tocador de harpa, já acha que a unção de rei está imperando, e aí se perde. E aí você vende a sua primogenitura por lentilhas. Irmão, quando Deus te plantar no palácio como rei, vai ser incontestável. Enquanto Ele está te colocando dentro de um processo para você visionar o palácio, aprende. Quem está comigo? Deixa de ser besta, pelo amor de Deus. Aprende. E como é que Davi aprendia, Cabeto? Ele aprendeu que não era o palácio que ia apontar o destino profético dele. Era a casa do seu pai. Sabe por quê? Porque Davi estava no palácio, mas ele dizia: eu volto para estar na casa do meu pai. Meu irmão, o nosso destino profético, ele está sempre quando nós continuamos honrando aquilo que Deus nos chamou para fazer desde o início, na casa do nosso pai. Quem encaminhou Davi não foi Saul, quem encaminhou Davi não foi o palácio, quem encaminhou Davi foi as ovelhas e foi o seu pai. Continue honrando os pequenos começos. Davi está na casa do pai. Lá ele recebe o destino profético que você veio receber hoje. Ó, meu filho, tá tendo a guerra aí, toma aqui uns queijinhos, um negócio, vai levar lá para os seus irmãos. E aí quando Davi chega lá, meu irmão, versão Cabeto atualizada, tá aquela bagunça. E aí, vai tu? Vou nada. Vai, tu é um frouxo. A frouxo é tu. Um exército treinado para ser um exército do Deus vivo, um exército capacitado, amedrontado. Ah, irmão, todo gigante revela quem nós somos. Davi agora estava diante do seu destino profético. E eu quero ler uma frase do pastor Hernando Dias Lopes, que ele diz o seguinte: nenhuma pessoa jamais obteve grandes vitórias sem antes, em algum lugar, em algum tempo, em algum momento, sem antes que tivesse que enfrentar algum gigante. E eu quero parafrasear essa frase e dizer para você: não tem nenhuma pessoa que marcou a história no mundo que não enfrentou nenhum gigante. Não tem. E aí eu quero perguntar para você, que é o menor da casa do seu pai, que é o escolhido, o amado de Deus,
aquele que vai marcar a história. Eu quero perguntar, você já enfrentou algum gigante na sua vida, sim ou não? Tem algumas pessoas que estão enfrentando um gigante aqui agora. O gigante pode ser um pensamento, o gigante pode ser um opositor, uma pessoa, o gigante pode ser, sabe, uma síndrome, uma doença, eu não sei. Alguém enfrentou algum gigante aqui? Alguém tem enfrentado gigante aqui na vida? Eu quero dar uma boa notícia para você. Se prepara para receber essa boa notícia. Se você tem enfrentado algum gigante, se você enfrentou algum gigante, você é um forte candidato a ser usado por Deus para marcar a história, meu irmão. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar um aleluia por isso? Não tem nenhuma pessoa que marcou a história que ela não tenha enfrentado nenhum gigante. Sabe por quê, meu irmão? Porque os gigantes, eles não vêm para nos matar, eles vêm para provar quem nós somos e aonde o nosso coração está. Não tem. Quando o gigante chega, meu irmão, aí a gente vê quem é quem. Ah, mas eu sou treinado, eu sou guerreiro. Tudo medroso. Chega o franzininho lá, ninguém dava nada por ele. Como é, rapaz? Como é essa história aí? Vocês estão malucos? Ninguém foi? Ninguém se levantou? Rapaz, quem é esse incircunciso para afrontar o exército dos deuses vivos? Bora, eu vou. Sabe, os improváveis, quando eles estão entendendo onde a sua identidade está, quando eles estão cheios da unção de Deus, quando eles estão debaixo do princípio, sendo encaminhado pelo destino profético dos seus pais, ah, meu irmão, não tem para onde correr. Quando o gigante se levanta, ele não olha como uma oposição, ele não olha como uma dificuldade, ele olha como uma oportunidade de ir para o próximo estágio. Chegou meu tempo, irmão. Chegou meu tempo, irmão. Se eu fosse você, aplaudia mais forte, irmão, se você está entendendo. Chegou o seu tempo, irmão. Chegou o seu tempo, irmão. Quando o gigante se levanta, meu irmão, a gente não dá 2 passos para trás, a gente dá 2 para frente e diz: pode vir, porque eu estou indo para o próximo grau. Eu estou indo para a próxima faixa. Eu estou indo para a próxima estação. Vem, gigante. Quem é você para afrontar o exército dos deuses vivos? Porque eu sou o menor da casa do meu pai, mas eu fui escolhido para marcar a história. Eu vou pregar até alguém receber, irmão, essa noite. Eu vou pregar até alguém receber. Todo gigante, pastor Dan, ele prova quem a gente é. Para quem gosta de anotar, ponto número 2. Toda pessoa que marcou a história, ela vai enfrentar um gigante. Mas, ponto número 2, toda pessoa que nunca marcou a história, vai querer dizer para você que é impossível de fazer. Se toda pessoa que marcou a história já enfrentou o gigante, toda pessoa que não marcou a história vai tentar dizer que é impossível de fazer. Oswald Sanders, ele diz o seguinte: os olhos que olham, eles são comuns. Os olhos que eles veem, eles são raros. Os olhos que eles olham, eles são comuns. Os olhos que veem pela fé, que vêm nas asas do Espírito, que não andam pelo que vê, mas andam pelo que crê, eles são raros. Davi chega lá e começa a perguntar: e aí? Começa a parada aí. O irmão dele, aquele que simbolizava a paternidade de Deus, chega para ele e fala: ah, Davi, conheço o seu coração. Davi, tu veio para cá para ver só a bagunça, né? Eliabe começa a questionar as intenções do coração de Davi. Sabe o que é que acontece na maioria das vezes? Aqueles que nunca marcaram história, talvez eles são os que estão mais próximos de nós. E eles não vão conseguir te impulsionar, eles vão tentar te paralisar. Mas eu quero dizer algo para você: não dê ouvidos. Porque quem nunca marcou história vai tentar dizer que é impossível. É impossível! Você está maluco, Davi? Eu fico pensando aqui, sabe? A Bíblia nos conta, mas eu fico conjecturando um pouco mais. Eu fico pensando, aquele irmão mais velho dizendo: tu é um menino, tu é um guri, tu tá maluco, Davi?
Tu vai para onde, rapaz? Eu conheço o teu coração. Sabe, às vezes, irmão, quando nós estamos num processo profético de Deus e está perto de se cumprir aquilo que Ele vai cumprir na nossa vida, nós passamos por uma oposição e às vezes não é nem por mal de Eliabe, não foi por mal do seu coração. Às vezes, irmão, é simplesmente porque ele nunca marcou e ele nunca vai entender, porque o que Deus tem com você, Ele tem com você, não tem com ele. A diferença é que Davi, ele não dá ouvidos. Eliabe vem falar e ele, fala aqui com a minha mão, parceiro. Ele continua, só que tem gente, amor da minha vida, linda, do meu coração. Para quem não viu, fica em pé aí, meu amor, pelo amor de Deus. Dá uma salva de palmas para essa mulher linda aqui que Deus me deu. Deus foi bom comigo. Eu disse hoje à tarde, claramente você olha que eu orei muito e ela não tanto. Mas tudo bem. Amor, sabe, às vezes as pessoas vão tentar dizer, para, estou vendo a intenção do seu coração, mas o que Deus tem com a gente é com a gente. Só que tem pessoas que elas se ressentem, perdem tempo, estou chateadinho, fulano ali, eu fui falar que Deus ia fazer o plano da minha vida, ele falou, menino, isso aí não vai dar certo não, desgraçado. Tem gente que perde tempo se ressentindo. Eu quero perguntar para você, quando você lê essa história, você vê Davi chorando, você vê Davi se laburiando, você vê Davi perdendo tempo, ficando bravinho com o irmão dele. Davi está com o olho fixo em uma coisa, chegou o meu tempo, é agora, eu não escuto nada, pode falar, eu vou caminhar, não vou perder o foco. Eu não vou perder o foco, irmão. Estou gostando, viu? Vou te arrastar de vez em quando para lá. Eu não vou perder o foco, mas tem gente que não. Ai, tá vendo? O pastor, eu fui lá no culto, o pastor dando um aperto nem minha mão. Irmão, não se preocupe se alguém não percebeu o que tem sobre a sua vida, porque o que tem sobre a sua vida só basta um se manifestar, e ele já se manifestou na glória, irmão. Ele já se manifestou na glória, só basta ele. Só basta ele. Não perca tempo. Aleluia, glória a Deus. Não perca tempo. Não fique se ressentindo. Não fique de mal com os outros, meu irmão. Eu falei isso esses dias conversando. Quando Deus dá uma revelação ao nosso coração, a responsabilidade de cuidar do coração do outro, não é o outro de escutar a gente, é a gente de cuidar do coração dele. Porque quem não está enxergando ainda é ele, mas um dia ele vai enxergar. Aí tu vai ficar ressentido porque o outro não está tendo a mesma revelação. Vai brigar, vai parar. Tu vai perder tempo. Olha para quem está do outro lado agora, para ele não ficar com ciúme. Diga assim, coisa fofa de Jesus. Diga assim, não perde tempo não. Aí tu vai falar com um cara de pentecostal assim para ele, diz assim, bem nos olhos dele. Diz assim, deixa de ser besta, rapaz. Diga, olha para frente e vai. Eu posso escutar um amém. Eu posso escutar um glória a Deus por isso. Aleluia, aleluia. Meu irmão, às vezes os que vão ser usados são aqueles que estão próximos da gente mesmo. Por quê? Porque se for alguém que está longe, não vai te abater tanto quanto alguém que está próximo. Às vezes, para você passar pelo teste, Deus até permite que pessoas próximas, teu pai, tua mãe, teu amigo, teu irmão, teu primo, alguém, rapaz, isso aí não vai dar certo não. Aí tu, bicho, jogou um balde de água fria. Jogou um balde de água fria para quem vive andando pelo que vê. Quem anda pelo que crê, meu irmão, não é um balde de água fria não, é um balde de gasolina. Foi assim com Davi. Ele já estava pegando fogo. Quando o irmão dele chega e fala, tu tá de onda aí, né, Davi? Ele não olha, ele fala, como é aí que vai acontecer? Ele só continua olhando com sangue no olho e diz, meu irmão, essa parada é minha. Eu pergunto, você tem permitido ser banhado de água fria? Ou tem permitido se encher de combustível? Porque quando eu sei que Deus me chamou para um negócio e eu entendo que chegou o momento de Deus cumprir aquilo que Ele tem para fazer, quando as pessoas chegam para falar qualquer coisa contrária, aí que eu encho de gasolina, irmão. Minha esposa sabe disso. Aí eu viro noite, aí eu viro giraia de Cristo. O mini giraia de Cristo.
Porque todo gigante, ele mostra que nós somos. E toda pessoa que não marcou a história, ela vai dizer que é impossível de fazer. Davi, ele para e ele diz, não, chegou a minha hora, eu vou avançar. Mas sabe por quê? Algumas pessoas, elas não estão conseguindo avançar? Não é só porque elas estão dando ouvidos e perdendo tempo onde não deveria perder. É porque quando às vezes a gente chega diante dos gigantes, os gigantes, eles nos derrotam antes da gente entrar na luta. Como todo o exército de Israel estava vivendo. O povo de Israel, obrigado. Dá uma salva de palmas para esse abençoado aí. Obrigado, viu? Quem traz água para o profeta recebe galardão de profeta, hein? Em nome de Jesus. Irmão, o povo de Israel, vou correr que eu tenho só 11 minutos. Mas vamos nessa, vai dar certo, vai dar bom. Vocês não deem corda. Vocês já viram que se der corda vai longe. Ó, tem gente que perde a batalha antes de entrar nela. Tem gente que perde o propósito antes mesmo de começar a viver o processo. O povo de Israel, o exército de Israel era treinado, sim ou não? Sim. Eles estavam prontos, sim ou não? Deus já tinha levado ele a outras vitórias, sim ou não? Deixa eu perguntar algo para você. Quem já passou algum perrengue na vida que disse assim, meu Deus, daqui vai ser difícil sair? Levanta a mão. Beleza. A pergunta é, você chegou até aqui, sim ou não? Sim. Passou. Você está entendendo o que Jesus está falando com você? Mas tem gente que pede antes de entrar na batalha. Sabe por quê? Porque às vezes, os gigantes, eles nos derrotam antes de entrar na batalha, de uma forma psicológica. A gente perde a batalha antes de entrar, porque psicologicamente a gente para e a gente fica, não, é um gigante. A gente esquece. O próprio Davi, ele falou, eu trago ao meu coração aquilo que me dá esperança. O salmista, ele dizia isso. Lá na frente, com certeza Davi estava enfrentando outras batalhas e ele estava lembrando, Golias, eu venci, o Senhor entregou ele na minha mão, o que vai ser esse exércitozinho aí na frente? Você está entendendo? Só que tem gente que perde psicologicamente, fica ali, não sei. Deixa eu dizer um negócio para você. Davi, quando ele olhou para o gigante, ele não pensou, meu Deus, que problema. Ele pensou, gigante, se prepara, porque o problema chegou. Você está entendendo? Você está entendendo o que Jesus está falando? Davi, quando ele chega do gigante, ele não fala, oh meu Deus, galera, um gigante. Ele fala, oh gigante, olha o tamanho do meu Deus. Você não pode deixar o seu psicológico abalado. Você não pode deixar o gigante agir antes mesmo de você chegar para enfrentá-lo, irmão. Porque tem gente que está fazendo tempestade num copo d'água. E eu vou pregar até alguns escutar hoje. Aí está ali, ai meu Deus, é grande demais, não vai dar certo, pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer? Apresenta para o teu problema o tamanho do teu Deus. Cuida da tua mente. Quando a Bíblia diz assim, guarda o teu coração, porque dele procede a saída já. A Bíblia não está falando só de um coração físico humano, ela está falando sobre as suas emoções e o seu intelecto. Eu vou para cima para não bagunçar os meninos do som. Ela está falando sobre você guardar a sua mente. Por isso que a Bíblia fala em Romanos, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por isso que a Bíblia diz que o que está sobre a nossa cabeça é uma proteção de salvação, um capacete, ele protege a cabeça, salvação. Irmão, você tem que cuidar, blindar a sua mente, porque você talvez está perdendo a batalha antes mesmo de entrar nela, porque psicologicamente você não está conseguindo ir bem. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, e eu fui atleta profissional de kitesurf, eu já fiz um bocado de coisa. Sábado eu vou contar um bocado, então não perde. E aí, tem um filho de um amigo meu, que ele competia com a gente. Ele falou, eu não consigo destravar meu filho. O menino é habilidoso, o menino é bom, o menino treina, o menino é esforçado, o menino tem um dom, dá para ver. Mas toda vez que quando chega no campeonato, meu irmão, ele não consegue fluir. Porque ele perde para a mente dele. Hoje, na nossa geração, eu nunca vi tantas pessoas perdendo para a própria mente. As doenças psicossomáticas, a síndrome do pânico, a ansiedade. E eu não estou dizendo que
você tem um defeito ou um problema, eu estou dizendo que você precisa começar a apresentar sua mente diante de Deus. E a cuidar do seu psicológico, irmão. Porque não adianta você ser o fortão, o preparado, o pronto. Lá na Paraíba a gente diz, o bonitão das tapiocas. Se a sua mente ela não está sendo a mente renovada de Cristo. Davi, ele tinha uma mente blindada. Ele dizia, eu sei em quem tenho crido, porque Ele é poderoso para fazer. Traz à tua mente o que te traz esperança. Traz à tua mente a palavra de Deus. Eu vou seguir, porque senão vai demorar. Segunda coisa que a gente perde antes de entrar na batalha, é porque às vezes a gente vai com aqueles que estão todos do nosso lado tomados de pavor. Deixa eu dizer algo para você. Meu irmão, se as pessoas elas estão temerosas do seu lado, estão tomadas de pavor, você é a pessoa que Deus quer usar, você é o escolhido de Deus. Tenha sobriedade para dizer assim, calma gente. Assim como Josué teve, assim como Caleb teve. Meu irmão, os outros espias tudinho dizendo assim, olha, vai dar errado, é ruim. Ele, pera aí, vamos subir, porque a terra é boa, mana leite e mel, e Deus já entregou ela na nossa mão. Davi, estava todo mundo com pavor. Davi fala, quem é esse circunciso? Tem que vir uma indignação santa no nosso coração. Tem que vir algo no nosso coração para nos fazer nos movermos. Sabe outra coisa que a gente pede antes de entrar na batalha? É psicologicamente, é quando a gente dá ouvidos a quem está do nosso redor cheio de pavor. Mas é quando a gente só faz conjecturas, ideias e planos e a gente não age. Fica pensando, quantos dias aquele povo passou? E aí, vamos para traçar um plano. Como é que a gente faz? Não, pô, tu rodeia por trás, tá? Eu finjo que vou pegar ele, dá uma rasteira, corta a cabeça dele, vai vir os outros, pau para cima, vamos nessa. Aí o outro, não, rapaz, isso aí não vai dar certo, não. E aqui eu quero liberar algo da parte de Deus, se prepara. Não, acho que não vai dar certo, não. Não, mas vamos aqui. Aí começa. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos não sei o quê, vamos não sei o quê. Se prepara para receber agora, que isso é para você. Ah, não sei o quê. Tem muita gente que está só planejando. Deus já plantou a ideia, Deus já plantou o propósito, Deus já deu o sonho, Deus está levantando as coisas. Sabe o que está faltando você fazer? Agir, irmão. Vai para cima, tá bom. Parou o tempo de ficar só conjecturando, parou só o tempo de você ficar imaginando. Chegou o tempo de você agir. Agir, agir, agir. Vai para cima, irmão, em nome de Jesus. Agora aplauda Jesus por isso. Você está perdendo a batalha, irmão, porque você não age. Não, daqui a tantos anos, quando eu fizer tanto isso, quando eu tiver tanto na conta, quando eu tiver... Meu irmão, se você fizer pelo seu planejamento, não é algo feito por fé. A fé é assim, primeiro eu dou o passo, depois Deus bota o que tem para botar embaixo. Não estou dizendo que você não vai agir com prudência. Pelo amor de Deus. Para não dizer, o pastor Cabeto estava ali pregando, aí disse que eu tenho que agir por fé. Deus não te chamou, não te botou no negócio, não disse nada, eu vou andar por fé. Aí tu se quebra todinho, aí tá vendo? A palavra não se cumpriu. Presta atenção, deixa de ser besta. Estou falando que Davi estava diante do destino profético dele. Ele sabia, tinha todos os indícios, era Deus. Tamo junto, é nós. Vamos agir. Vamos para cima, pega esse gigante, dou uma camada de pau nele e acabou. É nós. A vitória está garantida, está fácil. Não tem o que ficar mais conversando, não tem o que ficar mais imaginando. Se Deus já falou, se Deus já mostrou, se Deus já respondeu, é prego batido e ponta virada, irmão. Vai para cima, age, faz e deixa o que você não consegue fazer, Ele fazer. Eu vou pregar desse lado aqui que algumas pessoas estão recebendo aqui. Quem pegou aí, irmão, pegou. Age. A gente perde para os gigantes antes da gente, psicologicamente, quando a gente é tomado pelo pavor dos outros, e quando a gente só faz conjecturar e não age. Eu acabo agora. Vocês são falsos, mentirosos demais. Estão doidos para acabar, para poder lanchar. Não dá corda. Está aqui dentro assim, ainda queimando. Calma que eu só vou acabar a pregação, o mover vai começar agora. Irmão,
Sabe como foi que Davi venceu o gigante antes de entrar na batalha? É a sacada que eu quero falar para você e encerro hoje. Porque todo gigante, ele mostra quem nós somos. Davi, ele tinha algumas coisas diferentes. Eu quero que você essa noite absorva isso e tenha no seu coração. Davi tinha uma paixão em promover a honra a Deus. Sabe o que foi como Davi já entrou vitorioso naquela batalha? Quem é esse incircunciso que se levanta para afrontar o exército do Deus vivo? Davi tinha uma paixão em honrar a Deus. Sabe como é que você vai vencer os gigantes da sua vida? Quando essa paixão ela toma totalmente conta de você e você entender que tudo o que você faz tem que ser para a glória de Deus, tem que fazer com que Deus seja exaltado, tem que fazer com que as pessoas conheçam mais a Deus, tem que fazer despertar nos corações o conhecimento. Meu irmão, como foi isso aí? Vou te contar, o meu Deus é muito grande. Como foi essa vitória? Meu irmão, como foi essa cura aí? O Senhor, eu preciso que você senta aqui. Senta aqui, foi Deus, é por Ele, é para Ele, sempre será dele todas as coisas, irmão. Quando as pessoas me perguntam, Cabeto, como é esse negócio do Atos aí? Eu falo, não foi estratégia, foi Deus. Não, mas quando essa multidão de pessoas, não foi palavra nenhuma, foi Deus. Mas meu irmão, tinha 15 mil pessoas, eu falo, foi o Espírito Santo que atraiu todo mundo. Não foi um post no Instagram, não foi uma música bacana, não foi uma pregação legal, foi Deus. Davi tinha uma paixão no coração em honrar a Deus, irmão. Isso era latente no coração dele. Ele dizia, não, o meu Deus ninguém vai zombar não, o meu Deus ninguém vai envergonhar não. Você quer ver, meu irmão, essa noite as pessoas sendo curadas ao seu lado, por onde você for? Tenha uma paixão de honrar a Deus. Você quer ver o seu negócio prosperar, hein? Aonde você for, tenha uma paixão em honrar a Deus. Você quer ver a sua família transformada? Tenha uma paixão em honrar a Deus. Sabe como foi que Davi já venceu a batalha antes de entrar? Davi, ele não perdeu os olhos da recompensa. Conta aí, parceiro, como é esse negócio. Não, quem vencer, quem ganhar do gigante, vai ter o pagamento de todos os impostos para sua família e vai casar com a filha do rei. Irmão, sabe por que nós perdemos a maioria das nossas batalhas? Porque nós esquecemos dessas recompensas celestiais que tem para a nossa vida. A gente está tão preso à terra que a gente esqueceu. Sabe por que a gente fica abalado com o choro de uma noite? Porque a gente esquece que a alegria vem pelo amanhecer. Sabe por que a gente fica abalado quando o mercado está indo mal e as coisas não estão indo bem? A gente esquece de olhar para a glória, porque a gente sabe que a gente pode padecer qualquer dor nesse tempo, mas haverá um dia de que não existirá mais dor, sofrimento, não vai ter mais o 011 ligando para você perturbando do cartão, não vai ter mais o vizinho endemoniado lhe perturbando. A gente perde o olho da eternidade, irmão. Davi, ele não perdeu o olho da recompensa. Quando nós temos um olhar para o algo maior, o que começa a viver aqui na terra é o quê? O algo maior. Aí você começa a ter o vislumbre da eternidade agora. Quando Jesus ele fala assim na terra como no céu, ele estava apontando para um princípio que o homem já tinha vivido lá no Éden, porque o lugar onde o homem teve mais contato com o céu foi no Éden, quando a restauração estava em plena comunhão com Deus. Jesus ele estava dizendo assim, olha, se vocês entenderem o que eu vim fazer, se vocês não perderem os olhos da recompensa celestial, daquele que disse que ele iria reconciliar o mundo consigo mesmo, vocês vão viver assim na terra como no céu. Só que, meu irmão, como é que eu posso orar assim na terra como no céu? E talvez você aprendeu isso desde criança, se você não tem olhado para o céu. E quando eu falo olhar para o céu aqui, não é olhar como um devaneio escapista,
eu vou para o céu, aleluia. Na glória, não. É você olhar sobre a autoridade que o céu deseja se manifestar na terra. O céu está se comunicando todos os dias. Quem te trouxe aqui, irmão, como eu falei, não foi uma banda legal, não foi um post no Instagram, não foi um amigo teu, não foi alguém que te convidou, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa noite. O céu está querendo falar com você, assim na terra como no céu. Existe algo que o céu quer comunicar à terra, existe algo que nós precisamos olhar mais, existe algo que nós precisamos nos lembrar mais. Davi, ele não perdeu os olhos da recompensa. Ele disse: tem uma recompensa, e essa recompensa é minha, e eu vou, se precisar morrer, até buscar ela, mas eu vou atrás dela. Até morrer eu a vou, levarei. Até por uma. Eu pedi para a banda subir só para vocês pensarem que eu estou acabando. Olha para cá. Tem a história que eu estava vendo de um grande missionário que ele foi preso em um país perseguido. E ele passou 25 anos aprisionado, sofrendo açoites, sofrendo dificuldades, para que ele negasse a Jesus. E os seus filhos contam, e a história conta, de que ele chegou a passar 6 meses enterrado, corpo para baixo, meio que de joelhos assim, para que ele fosse forçado a negar Jesus. Ele desaprendeu a andar, para você ter noção, porque ele estava ali enterrado. E disse que num tempo desse, enquanto ele já estava sentindo muita dor, levaram o filho dele. E o filho dele, olhando para ele, para aquela condição, disse assim: pai, nega, pai, depois o senhor pede perdão a Jesus. Nega, pai, sai dessa condição, resolve rápido, depois o senhor se arrepende. E o pai dele olhou para ele, não estava reconhecendo, depois reconheceu, e ele disse: filho, levarei eu também minha cruz, até por um. Ele cantou essa música. Sabe, irmão, nós estamos perdendo as nossas batalhas porque nós esquecemos que a nossa recompensa, a gente começa a viver aqui, mas ela é uma recompensa muito maior do que tudo isso. A gente perde os olhos da eternidade. E como eu falei, a eternidade não é um escapismo, não. A eternidade é uma realidade de uma terra restaurada por Cristo. Davi, ele tinha uma paixão em promover a Deus. Davi, ele tinha, sabe, irmão, aquele sangue no olho, pela recompensa. E o último ponto: Davi não lutava com armas que não eram suas. Sabe por que às vezes a gente tem perdido para os gigantes antes de entrar na batalha? Sabe por que a gente sabe que Deus escolheu a nossa vida e a gente não tem vivido a plenitude do propósito de Deus? Porque a gente tem aceitado armas de tantas outras pessoas, onde Deus espera que nós lutemos com as armas que Ele já nos entregou. O que foi que Deus entregou a você? Eu contei para os meninos hoje à tarde, o Atos, esse movimento, ele começou com um sorriso. Por causa de um sorriso, centenas de milhares de pessoas começaram a provar do amor de Deus. O que Deus entregou para você foi um abraço? O que Deus entregou para você foi um curso, foi uma empresa, foi um ministério? O que Deus entregou nas suas mãos? As pessoas olhavam e diziam: toma a espada, Davi. Escuta o que eu vou te falar agora, que isso é muito profético para você. Davi falou: não. Ainda não chegou o tempo de eu usar a espada. Porque a minha espada não é a de Saul. A espada que eu vou pegar é com tá com Golias. Quando ele olhava para Golias, ele via a arma da próxima estação. Mas enquanto a próxima estação não chegava, ele dizia: o que Deus me deu foi 5 pedras e um estilinguezinho. Aqui tem toda uma conjectura que eu não quero entrar das 5 pedras, mas eu quero trazer uma forma simples de pensar. Não quero falar sobre os irmãos de Golias, não quero falar sobre isso. Quero falar de uma forma simples. Davi, ele sabia as armas que ele tinha, sabia o que Deus tinha treinado ele, sabia o que Deus tinha capacitado ele, e ele não era Maria vai com as outras.
Ele falou, não. Mais vale 5 pedrinhas no meu cesto do que toda a armadura que um rei possa me dar. Porque as 5 pedras quem me deu não foi um rei, foi o Rei dos Reis. Ah, Jesus! Jesus tem treinado você para um tempo, e esse tempo chegou, irmão. E aí, sabe o que é que acontece quando a gente usa as armas que Deus treinou a gente? Eu quero pensar que Davi levou 5 pedras, irmão, porque ele pensou, se eu errar a primeira, eu vou para a segunda. Tem muita gente que usou as armas que Deus deu e talvez a primeira não deu certo. Deus está dizendo para você, tente outra vez, continue. E ele pensava assim, não acertar a segunda, eu vou acertar a terceira. Se eu não acertar a terceira, eu vou para a quarta. E eu quero saber de uma coisa, se Deus me deu 5, da quinta não passa. Uma hora Ele vai se manifestar e vai acontecer. Uma hora vai acontecer. E aí, irmão, foi a primeira vez que eu vi na Bíblia. Ah, Jesus. Foi a primeira vez que eu vi na Bíblia uma inversão das coisas. Como assim? Davi, ele chega, Pastor Dan, 5 pedrinhas no bolso, um estilingue, vem um gigante se aproximando dele, e ele está com a pedrinha, e ele pega a pedrinha, coloca na funda e começa a girar, e o gigante vem, e vem uma espada enorme, e o gigante vem olhando, meu irmão, isso é um guri, isso é um doido, tá vindo com pau, tá vindo com pedra, e Davi vem olhando, a minha passagem para a próxima estação, Deus já entregou na minha mão, vem gigante, e foi a primeira vez que eu vi a inversão. Davi está com uma pedra. Sabe, irmão, quando um adorador, quando um menor da casa do seu pai, quando o improvável assume a identidade e entende que chegou o destino profético dele, as coisas se invertem. É a primeira vez que você vê um gigante adorando no lugar do adorador. Como assim? A Bíblia diz que Golias ele cai, dá pedrada, e normalmente, como é teu nome? Samuel, olha o nome do profeta. Samuel, eu vou te empurrar aqui, você faz a resistência, não deixa eu te empurrar, tá? Beleza, agora fica parado, vou te empurrar. Você vai para onde, Samuel? Para frente ou para trás? A Bíblia diz que Golias caiu para onde? Foi a primeira vez que um gigante se prostrou para adorar a Deus. Meu Deus. Foi a primeira vez que um adorador ensinou uma afronta o que é adoração. Eu acho que você não pegou, irmão. Foi a primeira vez que quando alguém que assume a identidade que precisava assumir, ensina para a afronta que ele vai precisar adorar, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Ah, irmão, se eu fosse você, eu recebia essa palavra. Se eu fosse você, eu já ficava em pé e já começava a dar glória a Deus. Louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O teu louvor invade Agora a afronta se torna adoradora, porque, meu irmão, todo joelho se dobra diante daquilo que Deus tem para fazer. Você está entendendo? Quando um adorador se coloca no lugar que ele precisa estar, a afronta aprende a adorar também e se rende ao Criador, ao Senhor dos Senhores. Olha para mim, Golias cai. Estava feito o negócio, sim ou não? Sim ou não? Não. Davi correu, pegou a espada que era de quem? Agora era de Davi. Ele tomou a espada de Golias. Quando Davi olha para Golias, ele fala: ali está a minha próxima arma. Chegou o tempo dele pegar a arma, que agora seria a próxima estação, debaixo da espada. E ele completa, cortando o pescoço de Golias. Preste atenção que eu vou falar. Tem algumas pessoas que já chegaram nesse estágio, derrubaram até o gigante, mas estão faltando completar o que precisa completar. O gigante não pode continuar vivo
Você tem que entender o momento de transicionar as suas armas. Teve muitas pessoas aqui que as suas armas foram os seus joelhos. Agora Deus está aí esperando que você comece a agir. Você precisa começar a responder aos céus. Você precisa completar o ciclo. O menor da casa do seu pai escolhido para marcar a história. Agora era Davi, o rei Davi, que matou o gigante Golias. Ele começou com a arma, mas terminou com outra. Deus hoje está te entregando uma nova arma. Você vai precisar completar o processo. Mas para você completar o processo, você precisa responder ao céu. Você precisa caminhar até o gigante e cortar a cabeça dele. Quem está entendendo? E agora é onde fica a parte boa desse negócio, que eu já passei 13 minutos. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu creio que Deus falou com você hoje. Eu creio que existe algo dos céus se movendo nesse lugar, irmão. Você está no lugar certo, escutando a palavra certa, no momento perfeito de Deus. Você já entendeu que você é escolhido de Deus. Você já entendeu que talvez você é um improvável, mas Deus ama usar os improváveis. Você já entendeu que os gigantes, eles só podem vencer você por algumas perspectivas. Se você permitir ser abalado psicologicamente, se você não agir, se você se apavorar pelos outros. Mas você entendeu, se você tiver uma paixão em promover a Deus, se você não perder os olhos da recompensa, se você usar as armas que Deus te deu e começar a pegar essa arma nova que Ele vai te dar diante desse gigante que já caiu para adorar. Porque não é se o gigante vai cair, eu digo, o gigante já caiu, irmão. Você precisa responder aos céus hoje. E eu tenho só um convite. Continue de olhos fechados. Se você deseja responder aos céus hoje, se você entendeu que você é esse improvável que Deus vai usar para marcar a história, se você entendeu que você não pode mais perder tempo escutando com ressentimento de outros, hoje chegou o dia de cortar o gigante do perdão que você tem que liberar hoje, você vai liberar hoje. O gigante da avareza que você precisa liberar, você vai liberar hoje também. Você vai cortar a cabeça dele hoje. Eu não sei qual é o ciclo que você precisa terminar, mas hoje Deus disse que tem um ciclo para você terminar. Se você quer responder aos céus, irmão,